cantando. Então aí, encontro ficou bonitinho para vocês. Que Deus abençoe, tá? Desde já agradeço o Hudson também, tá? Que no final vai estar cantando o nosso fofinho, né? É Rudinei, tá bom? E que Deus abençoe vocês ricamente, que possa permanecer cantando, tá bom? Obrigada, Lidinha. Sempre a Lidinha, ela convida a gente com carinho. Quantas vezes magoei, Senhor, feri teu coração, te neguei perante o mundo, desprezei a tua cruz. Mesmo assim, eu posso crer no perdão, ao ouvir tua voz a dizer: vinde a mim, eu nunca mudei. Como um pai, eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. Hoje venho me render, Senhor, entregar tudo que sou. Dá-me um novo e puro coração. Quero ser fiel a fim. Eu nunca mudei. Como um pai, eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. E mesmo quando eu escolher me afastar de ti, eu clamo, Senhor, ajuda-me a ouvir tua voz. Vinde a mim, eu nunca mudei. Como um pai, eu sempre estou a te esperar. Vinde a mim, eu nunca mudei. Como um pai, eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei. Vinde a mim, eu nunca mudei. Como um pai, eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. Vinde a mim, eu me entreguei por ti. Vinde a mim, eu me entreguei por ti. Vinde a mim, eu me entreguei por ti. Vinde a
Meus irmãos, feliz sábado. Pode melhorar, feliz sábado. Vocês estão felizes? Quem está feliz, diga amém. Por que você está feliz? Por que você está feliz? Amém, porque estamos na presença de Deus. Existe algum lugar melhor que aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo? Não. Você fez a escolha certa hoje. Você escolheu estar ao lado do seu Deus. Você disse ao seu Deus: Pai, eu preciso de Ti. Eu vou buscá-lo e eu vou adorá-lo em espírito e verdade, para que ao sair daqui nesse sábado, Pai, eu possa sair daqui transformado, não para ser um cristão de banco, mas para ser um cristão autêntico, aí fora, amando, vivendo o amor de Jesus a cada dia mais. Amém? Todos preparados para a mensagem? Quando o pregador sobe aqui, eu falei: agora o que nós vamos conversar com a igreja, né? Porque é de conforto, é de repreensão, é de juízo, é de profecia. O que nós vamos conversar com os irmãos? Mas hoje o Espírito Santo há dias vem me mostrando uma mensagem, irmãos, e eu tenho certeza que essa mensagem é para mim, mas tenho certeza também que essa mensagem é para os irmãos. Nós somos o povo da esperança, que temos o Dia da Esperança, que temos o canal da Esperança, a Rádio da Esperança, e eu tenho uma grande esperança no meu coração também, que essa Igreja da Esperança continue o trabalho dos discípulos, continue o trabalho dos pioneiros, continue valorizando o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Amém? Eu vou começar a mensagem de hoje com uma frase que vai assustar muito aos irmãos. Eu já falei ali no fundo com o pessoal da escola sabatina. Chegou a hora de os cristãos adventistas pararem de ler a Bíblia. Amém? Olharam com cara feia. Chegou a hora dos cristãos adventistas pararem de ler a Bíblia e começar a praticar. Quem já fez ano bíblico aqui? Quem estuda a lição da escola sabatina aqui? Agora vamos começar a praticar. Vamos começar a praticar? Vamos? Pegue sua Bíblia. Nós vamos ver um tema hoje bastante melindroso. Vocês conhecem essa palavra, melindroso? Sabe o que é uma coisa melindrosa? É uma coisa difícil de ser tratada. Hoje nós vamos ver um tema melindroso. Eu gosto desses temas melindrosos, tá?
Às vezes os irmãos ficam bravos comigo, nem cumprimentam na saída da igreja lá, mas sabem que a mensagem tem que ser falada, né? E hoje nós vamos ver um tema religioso. O primeiro aspecto que eu gostaria de começar conversando com os irmãos é sobre religiosidade. Vocês sabem o que é religiosidade? Não religião, o que é religiosidade? Sabe o que é? Eu vou dar uma definição aqui de religiosidade. Oi? Pontualidade. Nós já vamos chegar lá onde o senhor quer ver? Religiosidade fala assim, ó, é a tendência para os sentimentos religiosos para as coisas sagradas. Ou pode ser também exatidão, pode ser também qualidade naquilo que é certo, né? Então é um conjunto de valores, é isso que é religiosidade. Mas nós também usamos essa palavra para algumas coisas, como o irmão falou ali. Tem algumas coisas na sua vida que você faz religiosamente? Sim ou não? Me dê um exemplo de uma coisa que vocês fazem religiosamente. Trabalhar. Todo dia, 8 horas da manhã, religiosamente eu bato o ponto lá, o cartão e eu vou trabalhar. Né? Outra coisa que vocês fazem religiosamente. Hein? Comer. Todo dia eu como. E é certinho. É 12h05 eu estou almoçando. E às 7 horas da noite eu estou jantando. É religioso isso. Mais alguma coisa que vocês fazem religiosamente? Oi? Faculdade. Quem faz faculdade aqui, jogo, passa sol, religiosamente está lá. O que mais, irmão? A primeira oração da manhã, amém. Religiosamente eu acordo, a primeira coisa que eu faço é a oração da manhã. Amém, irmão? Continue assim. Então, religiosamente é uma coisa certa, que não tem erro, que não tem falha. Mas sabe, irmãos, no mundo cristão hoje, religiosidade tem uma definição de você ter uma vida ativa na questão religiosa. A minha religiosidade é boa. Por quê? Porque eu vou no sábado, vou no domingo, vou na quarta, eu estou fazendo ano bíblico, estudo todo dia a minha lição, leio a Bíblia, dou estudo bíblico, participo como líder da igreja, sou capelão do grupo dos gravadores, sou ancião da minha igreja, a minha vida religiosa. Quem que acha que está com uma vida de religiosidade boa aí? Levanta as mãos. Quem se acha aqui religioso? Misericórdia. Mais alguém aí religioso? Não tenha vergonha, temos 2 aqui. Temos mais alguns religiosos aqui. Né? Ser religioso é errado? Não, amém, meu irmão. Ser religioso não é errado. Só que eu convidaria vocês hoje a ver um outro lado da religiosidade. Ser religioso é você estar atento às coisas de Deus. Vocês conhecem alguém na Bíblia que era muito religioso? Daniel. Só que eu quero uns nomes diferentes aí. Vamos ver se vocês chegam onde eu quero. Pessoas que eram religiosas. Elias. Quem mais? Sadraque, Mesaque, Abednego. Quem mais era religioso na Bíblia? José. Jó. Esther. Quem mais? Jeremias. Agora eu vou citar uns nomes para vocês vão entender aonde que eu queria chegar. Eu vou citar alguns nomes, prestem bem atenção na religiosidade das pessoas. Saulo de Tarso. Ele era religioso? Demais. Outro jovem. O jovem rico. Era religioso? Muito. Melhor que qualquer adventista. Outro religioso, os sumos sacerdotes da época do templo, aqueles que crucificaram Jesus, que diz que Jesus blasfemava dizendo que era filho de Deus, eles eram religiosos? Muito mais que isso. Outro religioso que eu gostaria de dizer para os irmãos, os amigos de Jó. Os amigos de Jó eram religiosos? Firmes. Conheciam a Bíblia que iam arrazoar com Jó e com o Deus de Jó a respeito da palavra de Deus. Eram pessoas religiosas. Vocês entenderam o que é religiosidade? Religiosos
Vamos ver um pouco sobre um rapaz, um homem, que não era tão religioso, mas que deu a maior lição de fé que Jesus já viu nessa terra. Vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 7. Comecem a rever os seus conceitos. Você é religioso? Sim, eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu vou o dízimo, eu vou em todos os cultos, eu dou uma cesta básica por mês, eu leio a Bíblia, todos os dias ali eu leio a Bíblia. Então eu sou uma pessoa religiosa, amém? Amém. Lucas 7. Cuidado que o samaritano não era tão religioso. Lucas 7. A cura do servo de um centurião. Vamos ler? A partir do versículo 2. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido a falar a respeito de Jesus, ouviu-lhe alguns anciãos dos judeus, enviou-lhe alguns anciãos judeus pedindo que viesse curar o seu servo. Estes, chegando a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para dizer a Jesus: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entreis em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus deste homem, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como essa. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado a cura do servo do centurião. O que era um centurião? Centurião era um oficial romano responsável por 100 homens. Era como se fosse um delegado da região. Ele era responsável por 100 homens. Era bem visto entre os cristãos, apesar que esse parece que era meio bem visto, mas a maioria dos centuriões eram soldados romanos que oprimiam os cristãos da época. Não eram pessoas muito bem vistas. Mas esse homem estava com um servo doente na sua casa. Quando ele soube que Jesus estava lá, ele procurou a Jesus para que Jesus curasse o seu servo. Jesus estava indo à sua casa. Jesus atendeu o seu apelo, o seu pedido. Ele falou: não, Senhor, não necessita que o Senhor vá até a minha casa. Porque assim como eu tenho autoridade e digo ao meu servo: vai e faça, ele vai e faz, assim também o Senhor não tem autoridade, mas tem o quê? Poder. E como eu sei e creio no seu poder, Senhor Jesus, uma palavra que o Senhor diga curará o meu servo. Eu não sou digno que o Senhor entre em minha morada, mas dizei uma palavra e ele será curado. Jesus olhou para o povo e falou: não acredito que eu estou ouvindo isso. Nem em Israel eu vi tamanha fé. Por que Jesus falou nem em Israel eu vi tamanha fé? Porque Israel era o povo de Deus. Israel era o povo que Jesus foi enviado. Porém, nem em Israel havia uma fé como daquele centurião. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Seria aquele centurião um homem religioso? Será que ele ia no templo fazer o seu sacrifício? Será que ele devolvia os seus dízimos certinho? Será que ele lia as escrituras diariamente? Será que ele tinha uma comunhão com Deus? Será? Ele fazia parte do templo? Não. Ele fazia parte do povo de Israel? Não. E Jesus nunca achou tamanha fé num homem naquela época
como achou naquele centurião. Isso leva vocês a pensar? Leva? Quando você ouve essa história, leva você a pensar? Porque às vezes eu me pego pensando assim, sabe, eu sou adventista da igreja verdadeira. Nós sabemos que é a igreja verdadeira, que tem a verdade. Eu devolvo o meu dízimo, eu guardo meu sábado, eu não me alimento de alimentos impuros, eu não bebo alimentos impuros, né? Eu participo dos cultos religiosamente. Mas será que a minha fé está como a do centurião? Será que eu estou fazendo de coração ou eu estou fazendo mecanicamente? Aquele centurião, eu vou dar alguns detalhes dele, porque poderíamos fazer um sermão só do centurião. Mas eu vou dar só algumas características dele para que vocês entendam. Primeiro, ele se preocupou com ele. Com quem que ele se preocupou? Com o próximo. E hoje é raro isso. Alguém se preocupar com o próximo é raro. Segunda coisa, aquele centurião não levou em conta a sua posição social. Não, eu sou delegado da região, eu não posso pagar os melhores médicos, eu não vou lá com aquele judeu que se diz filho de Deus, eu vou me misturar, eu sou um soldado romano. Ele não levou em conta a sua posição social, ele deixou o seu orgulho de lado e foi clamar aos pés do Salvador. Aquele centurião sabia a diferença de autoridade e poder. Autoridade é quando você é investido em autoridade, poder é quando você tem o poder. O soldado era investido em autoridade, mas Jesus tinha poder. Por isso ele foi quem tinha poder. Aquele homem era fantástico. E detalhe, qual era o nome dele? Qual era o nome do centurião? A Bíblia não diz. Qual era o nome da serva de Naamã? A Bíblia não diz. Porque quem tem que ser exaltado é o Senhor Jesus Cristo, não o centurião. O centurião tem que servir de exemplo. A serva de Naamã tem que servir de exemplo. Para mim, não preciso saber o nome dela. Qual era o nome dos 4 amigos que desceram paralítico pelo teto da casa? Qual era o nome deles? Não precisamos saber. Temos que aprender com a fé daqueles homens. Temos que aprender com a fé que Jesus tinha, a fé que o homem tinha em Jesus, porque ele sabia que Jesus iria reverter o seu problema. E por último, aquele centurião era um gentil, não era um judeu. E você lembra que naquela época era gentil para cá e judeu para lá. Comiam juntos, os judeus com os judeus, gentios com gentios. Não podiam se misturar. E esse homem que Jesus disse que não viu fé tamanha, foi até Jesus. Irmãos, aqui nós acabamos a primeira parte da mensagem. Qual é a primeira parte da mensagem? Na vida de um cristão não basta apenas ter religiosidade. Chegou a hora de os adventistas do 7º dia pararem. Acho que a pilha está acabando ali, não vai trocar para nós. Chegou a hora de os adventistas do 7º dia pararem de ler a Bíblia e começarem a praticar. O irmão estava contando que ele viu uma igreja esses dias ali de 700, 800 membros, tinham 6 na igreja, né, irmão? 6 membros na igreja no culto de quarta. Sabe, irmãos, chegou a hora de nós pararmos de ler a Bíblia e colocar a Bíblia em prática. Chegou a hora dos adventistas saírem de dentro das igrejas. Chegou a hora do adventista, do cristão, mostrar Jesus a que ele veio. Chegou a hora de os mordomos de Jesus colocarem em prática aquilo que aprenderam. Chegou a hora de não vermos a lição de mordomia e jogarmos no fundo da gaveta, mas colocarmos em prática na nossa vida. Não ouvi nenhum amém. Chegou a hora de nós mudarmos, porque Jesus está à porta e bate. Jesus está voltando. Será que ele terá dificuldade em encontrar-nos?
Quando ele chegar aqui e falar assim: servo bom e fiel, o que tu fizeste com os dons que eu te dei? O que tu fizeste com os filhos que eu te dei? Você tinha casa, carro bom, roupa boa, um emprego bom, uma igreja maravilhosa, líderes bons. Você tinha uma Bíblia boa, você tinha espírito de profecia, você tinha saúde, eu te dei dons. E o que você fez, servo bom e fiel, com tudo aquilo que eu te dei? Fiquei em casa, no celular, no WhatsApp, no Facebook, ou então passeando com a minha família. Não que isso seja errado. Ou então fazendo as coisas do meu interesse. Sabe aquele carro que o Senhor me deu? Viajei, passei, conheci o mundo. Sabe o emprego que o Senhor me deu? O dinheiro eu pegava e comprava roupas maravilhosas para mim. Sabe a saúde que o Senhor me deu? Nossa, eu pratiquei esporte, joguei futebol, fiz corrida, fiz natação. Nossa Senhor, que corpo maravilhoso que o Senhor me deu. Então Jesus vai perguntar assim: quantas almas você salvou para mim? Quantos você colocou no seu carro para levar para a igreja? Quantos estudos bíblicos você foi com o seu carro? O que você fez com o dinheiro que eu te dei? Quantas pessoas você ajudou com cobertor, com alimento, com marmita? Amém, irmã? Quantos você ajudou, meu filho? Ah, pai, mas o dinheiro era meu. Vamos para o segundo aspecto. O tema dessa manhã, que já está na metade, diz o seguinte: religiosidade versus evangelho. Realidade versus evangelho. Nós já vimos a religiosidade, não vimos? Vamos ver o evangelho agora. O que vocês acham que é o evangelho? A palavra de Deus viva. O que mais? O que é o evangelho? As boas novas de salvação. O que mais que é o evangelho? Amar ao próximo. O que mais? Esperança na volta de Jesus. Preparação. Oi? Destruidor de contas. Irmãos, o evangelho é tudo isso. O evangelho das boas novas. E nós somos pregadores dos evangelhos da boa nova. O evangelho das boas novas. Boas novas é salvação em Cristo, é amor, é perdão, é graça, é misericórdia, é paciência e sabedoria. Esse é o evangelho. Bondade. Isso é o evangelho. Vocês conseguem ver isso na religiosidade? Eu venho aqui na igreja, ouço a mensagem, amém, e vou para casa. Eu venho aqui, devolvo meu dízimo, amém, nada mais, nem uma ofertinha depois disso, entendeu? Exatamente. Sabe, irmãos, chegou a hora do adventista levar à frente o evangelho. Só que levar o evangelho é diferente, porque Jesus levou o evangelho? Sim ou não? De que maneira? Prática. Jesus nunca pediu aos seus discípulos nada que ele não tenha feito antes. E Jesus ensinou que é o evangelho na prática. Exemplo? Por que um cego Jesus falou, colocou a mão sobre o seu rosto e o curou? Lembra do Bartimeu? Jesus falou assim: o que você quer? Ele falou: quero ver. Jesus falou: então vai, você vai ver. E ele viu. Por que outro cego Jesus cuspiu no chão, fez lodo, passou no olho e mandou ele se lavar lá no tanque? Por quê? Por que o mesmo milagre ele fez de duas formas diferentes? Porque um dos cegos que ele curou era dia de sábado. E no sábado não podia fazer o quê? Cuspir no chão. E no sábado não podia fazer o quê? Andar não sei quantos passos lá. Jesus cuspiu no chão e fez o cara andar. O que Jesus ensinou sobre o evangelho? Evangelho é amor e não um fardo. Para curar alguém, para fazer o bem ao próximo, não importa se é sábado, domingo, segunda, terça, todo dia é dia de fazer bem ao próximo. Não se canse de fazer o bem.
Jesus ensinou o Evangelho na prática. Irmãos, o Evangelho na prática é muito interessante. Porque o centurião, apesar de não conhecer todo o Evangelho, ele se tornou ali alguém que viveu o Evangelho na prática. De que maneira? Amando o seu servo, correndo atrás da cura do seu servo. Ele teve um Evangelho prático. Ele teve uma fé viva naquele Jesus que ele conhecia pouco. Estamos errando ao sermos religiosos e não levar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, que é o amor. Que é o amor. Querem 3 exemplos? Eu vou dar 3 exemplos agora para vocês vão se assustarem. Está no mesmo versículo de Lucas. Abra uma Bíblia em Lucas 22. Um pouquinho para frente. Lucas capítulo 22. Já vamos terminar aqui com esses 3 exemplos para que os irmãos possam entender religiosidade versus evangelho. Acharam Lucas 22, 32? 3 exemplos que nós temos que ficar muito atentos, irmãos, mas muito atentos mesmos. Primeiro exemplo, Lucas 22, 32. Todos acharam? Amém. Minha versão diz assim: mas Jesus lhe disse para quem? Pedro. Afirmo-te, Pedro. Perdão, estou lendo errado aqui. 32. Eu, porém, roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Pois, quando te converteres, fortalece a teus. Jesus falou para Pedro: Pedro, eu estou orando por você. E Pedro, quando você se converter, fortalece também os teus irmãos. Alguma coisa de errada nesse versículo? Não? Não? Como que Pedro não tinha se convertido ainda se ele era discípulo de Jesus? Exatamente. Você se acha convertido hoje? Você se acha convertido hoje? Ou você se acha convencido? Ou é só para tirar um fardo das suas costas no pecado que você vem na igreja, só para ganhar a benção? Na igreja para ganhar a benção, né? As pentecostais que são muito assim: eu vou lá porque eu preciso da benção, eu não preciso obedecer, eu quero ser abençoado. Gente, Pedro não era convertido. Pergunta: ouvia Jesus? Comia com Jesus? Vivia com Jesus? E não estava convertido. Cuidado, adventistas. Não é porque você devolve o dízimo e vai na igreja que você está salvo na igreja verdadeira. A irmã White diz que muitos irão perecer dentro da casa de Deus. Não se ache melhor que qualquer outro, de qualquer outra religião, porque você possui a verdade. Pedro vivia com a verdade, comia com a verdade, ouvia diretamente da fonte. E Jesus falou assim: Pedro, você não está convertido. E Jesus estava errado? Porque depois, se vocês continuarem lendo Lucas, alguns instantes depois, o que aconteceu com Pedro? Negou Jesus. Gente, quando eu leio isso, me dá arrepio, sabia? Vamos para o segundo exemplo. No livro de Lucas, no capítulo 22, versículo 24. Um pouquinho para trás. Suscitaram também entre si uma discussão. Quem estava discutindo? Quem estava discutindo? Os discípulos. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o... Aí temos um problema. A estrutura da igreja adventista estava corrompida naquela época. Porque Pedro não estava convertido. E os discípulos queriam saber quem era o... Estava feia a coisa. E foi nesses homens que Jesus depositou toda a confiança.
Porque apesar de imperfeitos, eles falaram assim: eu vou. E é isso que Jesus quer ouvir de nós hoje, irmãos. Senhor, eu estou aqui. Sou totalmente imperfeito, Senhor, mas toma-me nos seus braços de amor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a nós. Eu não quero ficar, Senhor, sentado todo sábado, segunda e quarta nesse banco, Senhor. Eu quero sair lá fora e trazer discípulos para o Senhor. Eu não quero, Senhor, ficar batendo ponto na igreja. Senta, levanta, canta, senta, levanta, põe o dízimo. Senhor, eu não quero mais isso na minha vida, Senhor. Não quero. Não quero, Senhor, porque isso não é obra do discípulo. A obra do discípulo é fazer discípulos. É salvar vidas para o teu reino. E eu vou encerrar com um terceiro exemplo aqui, que é mais terrível ainda. Vocês conhecem o exemplo do Lucas 22, 48? Leiam o versículo 48. Olha o versículo 48 que diz: Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo trai o filho do homem. Deixa eu pegar minha anotação de novo aqui que eu recebi esses dias. Eu achei fantástico sobre Judas. Vocês devem ter recebido também nas redes sociais. Prestem bem atenção, olha lá. Judas teve o melhor pastor. Teve ou não teve? Teve. Judas teve o melhor mestre. Teve ou não teve? Judas teve o melhor líder. Sim? Judas teve o melhor sábio. Sim ou não? Sim. Mesmo assim, Judas? O problema, irmão, nem sempre é a liderança. O problema não é o teu pastor. O teu problema não é o teu ancião. O teu problema não é a tua esposa, teu esposo, teus filhos que não te ajudam. O problema é o seguinte: não importa que igreja você frequenta, se o seu caráter não for transformado pelos méritos de Cristo Jesus. Se você não for transformado, você será sempre a mesma pessoa. Aí eu só gostaria de lembrar aos irmãos o seguinte: se você está aqui hoje, irmãos, é que Deus quer transformar a sua vida, amém? Se Jesus chamou você aqui para esse povo, Ele não te chamou para você brincar de ser cristão, irmãos. Ele não chamou você para brincar. Você não sabe da urgência do tempo que nós estamos vivendo. E você sentado no seu sofá, com a sua televisão de 53 polegadas, o seu sofá de R$4.000, o seu carro de 50 mil na garagem, e pessoas padecendo por falta de conhecimento. Jesus quer obreiros de valor. E preste atenção, não é o teu líder que faz a tua religiosidade. É você. É a tua comunhão com Deus. É como o irmão falou, religiosamente orando a Deus. Não é o teu pastor que vai fazer tua fé subir, tua fé descer. Não é você, é a tua comunhão com Deus. É submissão à vontade de Cristo. Lá em João, no capítulo 12, versículo 47. Vamos ler lá todos juntos? João, um pouquinho para frente, Mateus, Marcos, Lucas, João, no versículo 12, capítulo 12, versículo 47. Prestem atenção que quem vai falar agora aqui é Jesus. Quem vai falar aqui agora é Jesus. E olha o que Jesus fala em João 12, 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo. É Jesus falando. Jesus falou assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não guardar, eu não julgo. Sabe por quê? Continue o texto. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para... Amém? Você está salvando ou está julgando? Ih, o irmão não veio na igreja de novo, sabe? Olha lá. Ih, olha a roupa da irmãzinha ali. Ih, olha a música que aquele jovem está ouvindo. Ih, ó o irmão, ó, de novo atrasado para a escola sabatina. Ó o pregador, ó, 15 para meio-dia e não acabou o culto ainda, estou com fome. Exatamente, vou ler um texto, irmão, daqui a pouco o senhor vai entender isso aí. Você está salvando ou está julgando? Eu estou salvando ou estou julgando? Eu estou servindo de evangelho vivo ou eu estou servindo de pedra de tropeço para os meus irmãos? Porque Jesus não veio na terra para julgar, Ele veio para salvar. Ah, não, mas depois Jesus vem para julgar. Mas é Jesus, não é você. Imperfeito. Eu gostaria de
Vou falar uma frase para os irmãos aqui que eu ouvi esses dias, que é maravilhosa. Presta atenção na frase. Não julgue seu irmão só porque ele peca diferente de você. Boa essa frase, né? Vamos colocar no status lá, hein? Quer chegar em casa, vamos ver os irmãos se tem essa frase. Não julgue o seu irmão só porque ele peca diferente de você. Nossa, você viu o irmão fez tal pecado. Ah, você não faz aquele pecado? Não, Deus o livre. Aquele lá não. Aquele lá. Mas e os outros? Pecado é pecado. Se o irmão rouba, você mente. Se o irmão adultera, você cobiça. Se o irmão levanta falso testemunho, você desonra o pai e a mãe. Não julgue o seu irmão só porque você peca diferente dele. E o Adventista do sétimo dia é craque nessa coisa. Eu sou ancião da igreja e o irmão chega para mim: Leone, você viu o irmão lá está fazendo tal coisa? Eu falo: não viu. Não, tá, eu vi. Eu falei: o senhor já conversou com ele? Não. O senhor já orou com ele? Não, mas eu vim te falar. Irmãos, não é você. E é um irmão que está todo sábado, domingo, quinto, sábado, toda semana, todo dia se bobear na igreja. E em vez de orar pelo irmão, ele vai entregar o irmão para o ancião. Religiosidade é diferente do evangelho, irmãos. Religiosidade é diferente de evangelhos. De evangelho. E eu gostaria de encerrar a mensagem dessa noite lendo o último versículo com os irmãos, que está em Lucas, no capítulo 6, 41 e 42. Que é o que o irmão falou ali. Lucas 6, 41 e 42. Todos acharam Lucas 6, 41 e 42? Amém? Misericórdia? Amém? Lucas 6, 41 e 42 diz assim: Adventista do sétimo dia, filho meu cristão, por que você vê o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio olho? Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o cisco do teu olho, se você não está vendo a trave que está no teu olho? Hipócrita! Primeiro tira a trave do teu olho, então verás claramente o argueiro do olho do teu irmão. Irmãos, o que eu gostaria de deixar no meu coração gravado nessa manhã, e é uma luta muito grande, principalmente enquanto líder, porque infelizmente, os irmãos que são líderes aqui sabem que o líder infelizmente tem que ficar, cuidando, mas não para julgar, para fazer uma visita, para fazer uma oração. Irmãos, o que eu gostaria que ficasse gravado no nosso coração nessa manhã é que religiosidade não tem nada a ver com o Evangelho. Evangelho é... Quem tinha religiosidade foram aqueles que cravaram Jesus na cruz. Quem tinha religiosidade era Saulo, enquanto perseguia os cristãos, mesmo guardando os mandamentos. Quem tinha religiosidade era o jovem rico, que guardava os mandamentos, mas o coração dele não estava em Deus, estava nas suas posses. Que a partir de hoje, não só a igreja do Sítio Cercado, mas que todas as igrejas adventistas ao redor do mundo entendam a mensagem, que é hora do povo do Senhor sair dessas portas para fora, para levar não a lei, não o sábado, mas levar o Evangelho do amor. Quando as pessoas aí fora conhecerem o Evangelho do amor, elas começarão a guardar o sábado. Quando as pessoas conhecerem o Jesus que perdoa os seus pecados, ela começará a adorar a Deus através dos seus dízimos. Quando essas pessoas aí fora verem o milagre que Jesus fez na sua vida, elas irão mudar o seu regime alimentar. Mas porque você levou o Evangelho, não a lei. E nessa manhã, irmãos, nós possamos sair daqui plenos do Espírito Santo, com a certeza que não seremos mais cristãos de banco, mas que seremos filhos de Deus, discípulos do Senhor Jesus, que com toda a sabedoria e dons que Deus nos deu, e com essa lição de mordomia que nós estamos estudando, nós seremos luz e sal para esse povo aí fora. Luz e sal, mas que esse sal não seja jogado para ser pisado, que essa luz não se apague, mas que ela possa brilhar para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Feliz sábado. Que Deus nos abençoe.
E que saiamos daqui diferentes do que aqui chegamos. E que possamos viver um cristianismo prático, para dizer para Jesus: Senhor Jesus, a sua cruz não foi em vão para mim. Amém? Acho que nesse momento